Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essas garrafas decorativas. Essas aqui são garrafas decorativas e elas têm personalidade. Esse primeiro aqui é o Gervásio e ele é a nossa garrafa decorativa mal-humorada. E aqui ele tem um quebradinho aqui, porque ele já caiu várias vezes, ele fica na ponta do aparador, então ele já foi derrubado, então ele tem um trincado aqui e ele vive com dor de cabeça, por isso ele é muito mal-humorado. O tamanho total do Gervásio, medindo da base até aqui, são 26 centímetros de altura. Essa aqui é a Josefine e ela é a garrafa decorativa tímida. E ela usa esses óculos aqui porque ela adora ler e adora também assistir vídeos de documentário nos canais da televisão. Então, ela usa esse óculos aqui. É um óculos que não é de grau, é um óculos de descanso, justamente porque ela fica horas e horas tentando ler. Esse óculos que ela usa são óculos de descanso e ela adora quando alguém esquece um livro aberto em cima do aparador. Então, por isso que ela fica forçando muito para tentar ler, ela usa esse óculos para conseguir se sentir melhor. O tamanho total da Josefine são 22 centímetros, tá? De altura. Por último, nós temos aqui a Jennifer, que é a garrafa decorativa desinibida. E ela é assim, toda charmosinha, porque ela adora tirar fotos e fazer poses na frente do espelho. Ela fica fazendo essas poses assim para os paparazzi imaginário. E ela se sente muito bem fazendo isso. E a altura total são 20 centímetros de altura. Todas elas foram feitas com fio amigurumi e agulha 3. E aí vocês devem estar vendo lá atrás, ó, eu fiz também no tom de marrom. Então fica aí a dica para você alterar as cores do jeito que você quiser. Então, se você já gostou dessas garrafas, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo por aí e é uma ótima sugestão para o Dia das Mães. Então, manda lá naquele grupo do Facebook, naquele grupo do WhatsApp. Se quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. E se quiser conteúdo extra e acompanhar todo o meu dia a dia e todos os outros projetos que vêm pra cá, me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. E se você preferir fazê-las em PDF, vou deixar o link aqui embaixo também para compra da receita. Essa ideia aqui é uma ideia de um kit para você vender ou presentear as 3 juntas, tá? E aí você escolhe o tom de cor de acordo com a decoração ou da sua cliente ou da pessoa que você vai presentear. São peças fáceis de fazer, então eu usei mais ou menos metade de um novelo amigurumi para fazer cada uma delas. Então não gasta muito material. E os olhinhos que eu utilizei aqui na Jennifer e no Gervásio foram olhinhos com trava número 18. E aqui na Josefine eu usei olhinhos com trava número 12. E para manter os bracinhos assim retinhos, eu usei tanto na Jennifer quanto na Josefine arame galvanizado. Mas como vocês já sabem, toda a lista de materiais eu vou deixar aqui embaixo com as 2 sugestões de cores, tá? Com essas cores amarelas e com aquelas cores marrons. Como eu sempre digo, esse aqui é um canal de inspirações, então você pode modificar e fazer essas adaptações do jeito que você achar melhor. Então põe a criatividade para rolar, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoas bonitas, animadas para fazer as nossas garrafas decorativas. E nós vamos começar pelo Gervásio, que é o nosso mal-humorado. E eu vou usar aqui a cor creme. Essa aqui é a 1112. Eu vou usar aqui uma agulha 2,25. Mas você pode usar também a agulha 2,5, tá? Essa daqui é a 2,5. É porque os ganchinhos delas, elas são parecidos, tá? A número 2,5 dessa pretinha aqui, o ganchinho é maior. Então, você usa a agulha que você tem costume de usar, tá bom? Pode ser a 2,5, pode ser a 3. Nós vamos começar com aquele início básico do amigurumi, que é fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vamos marcar aqui o último ponto, né? Tem artesãs que marcam o primeiro ponto. Eu acho muito confuso, particularmente, então eu gosto de marcar
o último ponto. Mas se você marca o primeiro, não tem problema nenhum. Aqui nós vamos fazer na segunda carreira 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. Então, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, aqui eu fiz aumentos, no próximo aqui o 5º aumento e aqui por último o nosso 6º aumento. Então, ficamos aqui na nossa segunda carreira com 12. A gente puxa aqui para fechar bem o nosso anel mágico e nós vamos fazer agora sequências de aumento. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento. E aqui nós vamos seguir, essa daqui é a base da nossa garrafa. Um ponto baixo e um aumento até o final, nós vamos fechar com 18. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 pontos baixos entre os aumentos, 4, 5, até a gente chegar em 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos seguir aumentando, começando aqui com um ponto baixo entre os aumentos, e a cada carreira a gente vai aumentando a quantidade de pontos entre os aumentos, até a gente chegar na carreira com 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, é aquele início básico mesmo de quase todos, né, os amigurumis. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de aumento, e aí eu volto pra gente continuar. E finalizadas aqui todas as nossas carreirinhas de aumento. Nós começamos aqui embaixo com um ponto baixo entre os aumentos, depois fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 pontos baixos entre os aumentos, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer ponto baixo em alto relevo, pegando por trás do ponto. Essa aqui é a base da nossa garrafa. E antes da gente continuar, é importante a gente medir isso aqui num papelzinho e recortar um pedacinho de plástico pra gente colocar aqui, ó, em cima da base depois, tá? Pra gente colar aqui. Então, é importante nesse momento a gente já medir e cortar o pedacinho e deixar reservado que a gente vai colar daqui a pouco. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar por trás do ponto, ó, eu tô aqui e vou começar a carreira. Eu vou enfiar a agulha de trás pra frente, vou passar na frente do ponto e vou fazer o ponto baixo. Aí, eu não entendi, ó, vou pegar a agulha, vou inserir ela atrás do ponto, no intervalo entre um ponto e outro. O normal seria a gente pegar essas alcinhas aqui, né? Mas a gente não vai pegá-las, a gente vai inserir a agulha no intervalo entre um ponto e outro. Aí, a gente vai passar a agulha pela frente do ponto e inserir no outro intervalo. Ó, e aí vai ficar o ponto baixo aqui atrás da agulha. Aí, a gente vai pegar o fio, passar o fio por onde a gente, pelo mesmo caminho que a agulha fez, e vamos ficar com 2 alcinhas na agulha e fazer um ponto baixo. E assim, ó, ele vai fazer uma viradinha aqui, vai fazer um acabamento super bonito, ó, que é esse acabamento aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Ele vai ficar assim depois. Então, é só a gente fazer isso em todos os pontos. Nós vamos inserir a agulha de trás pra frente no primeiro intervalo, inserir a agulha de frente pra trás no próximo intervalo, buscar o fio, puxar, ficar com as 2 alcinhas na agulha e fazer o ponto baixo. Ó, então, de novo, tá? Aqui eu vou inserir a agulha aqui, no outro intervalo. É difícil só os 2 primeiros pontos e aí depois já fica mais fácil. E aí, ele já fica, ó, essa viradinha e já fica um detalhezinho bem bonitinho aqui na borda. Finalizada aqui a nossa carreirinha com os nossos 48 pontos baixos em relevo e a nossa carreirinha toda ficou assim, com os nossos 48 pontos. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. E aí, nós vamos repetir esses 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E nós vamos ficar com 54 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira com 54 pontos baixos. Então, aqui são 2 carreiras. Essa carreira aqui com 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta e mais uma de ponto sobre ponto.
Carreiras finalizadas, então fizemos uma carreira com 7 pontos baixos entre os aumentos e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então aqui nós estamos com 54 pontos baixos. Agora a gente vai estabilizar o fundo aqui da nossa garrafa. Vou usar uma folha aqui embaixo para não colar a minha mesa. E a cola que eu vou usar é essa cola aqui. Nós vamos passar cola na nossa peça. E aqui também não tem segredo não, sabe? A gente só passa cola tranquilamente. E aqui, como o nosso fio que nós estamos usando aqui é fio de algodão, ela vai colar bem fácil, ó. Geralmente eu viro ele assim pra fora, macetinho, coloco e aí eu dobro, eu desviro e agora eu vou ajeitando, porque o fundinho ele precisa ficar, ó, bem certinho aqui nos pontos em relevo que a gente fez, para que fique bem certinho. E é importante a gente estabilizar bem aqui, deixar ele bem retinho, bem certinho, bem colado, porque é isso aqui que vai garantir que a nossa garrafa fique em pé depois. Tá? Então é importante a gente apertar bem e deixar tudo bem colado, bem bonitinho, que ela vai ficar em pé a partir disso aqui, tá? E aí depois a gente vai colocar o enchimento e aí vai pesar e vai ficar tudo certo. A nossa base fica assim. Aí a gente espera secar um pouquinho, deixei secar um pouquinho, agora nós vamos continuar as nossas carreiras. Na próxima, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui, por último, 8 pontos baixos e um aumento. Ó, então fizemos aqui 8 pontos baixos e um aumento. Aí nós vamos finalizar toda a carreira com 8 pontos baixos e um aumento. E aí depois nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos. Então, de novo, nós vamos fazer essa carreira aqui de aumento. Ao todo nós vamos fazer 4 carreiras. Essa daqui com 8 pontos baixos e um aumento. E depois dessa mais 3 carreiras de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos, que é a quantidade de pontos que vai dar aqui no final dessa carreira de aumentos. Então, 8 pontos baixos e um aumento, depois mais 3 carreiras com 60 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 4 carreiras, nós fizemos uma carreira de aumento com 8 pontos baixos entre os aumentos, ficamos com 60 pontos baixos. E nós fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3 carreiras. Então, 3 carreiras com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumento, seguida de algumas carreiras retas. Então, nós vamos fazer aqui, a última carreira de aumento foi com 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumento com 9 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, nós vamos ficar com 66 pontos baixos. Quando a gente finalizar essa com 66, nós vamos fazer 10 carreiras de ponto sobre ponto com 66 pontos baixos. Então, ao todo aqui, ó, nós vamos aumentar aqui a nossa garrafa, nós vamos fazer 11 carreiras. Essa daqui de aumentos com 9 pontos baixos e um aumento, e as próximas 10 de ponto sobre ponto com 66 pontos baixos. Carreiras finalizadas, então nós fizemos aqui embaixo uma carreira com 9 pontos baixos entre os aumentos e depois nós fizemos 10 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a nossa garrafa tá assim, né? Ali no fundo, né? O fundinho estruturado e ela tá ficando assim. Nós vamos começar aqui as nossas diminuições. Nós vamos começar com 9 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos fazer aquele esquema de uma carreira, nesse caso aqui vai ser diminuição, e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos.
pega a primeira alcinha, pega a segunda alcinha, laça o fio e faz o ponto baixo. Então, uma diminuição. 9 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai fazer isso por toda a volta. E aqui, nós estávamos com 66 pontos baixos. Agora, a gente vai reduzir 6, nós vamos ficar só com 60. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, fechar com 60 e mais uma carreira com 60 pontos baixos, tá? Então, são 2 carreiras. Essa com 9 pontos baixos e uma diminuição e a próxima carreira de ponto sobre ponto. Feitas aqui as nossas 2 carreirinhas, a de baixo com 9 pontos baixos entre as diminuições, e aí no final fica com 60 pontos baixos e mais uma carreira de ponto sobre ponto aqui com os nossos 60 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos entre as diminuições. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete isso por toda a volta, 8 pontos baixos e uma diminuição, e na próxima carreira, a gente faz ponto sobre ponto. Carreirinhas finalizadas. Então, nós fizemos uma carreira com 8 pontos baixos e uma diminuição, e aí nós fechamos com 54 pontos baixos, e mais uma carreira de ponto sobre ponto com 54 pontos baixos. E a nossa garrafa tá assim, ela já tá começando a fechar aqui na parte de cima. Na próxima carreira, nós vamos fazer também diminuições. Nós vamos fazer agora 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete até o final, 7 pontos baixos e uma diminuição. Ao todo, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Então, são 2 carreiras. Essa com 7 pontos baixos e uma diminuição e mais uma com 48 pontos baixos. Carreiras finalizadas, então fizemos 7 pontos baixos entre as diminuições e ficamos ao todo com 48 pontos baixos e mais uma carreira aqui com 48 pontos baixos. Vamos fazer mais uma carreira de diminuições para a gente poder colocar os olhinhos. Então, aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. E aí, depois nós vamos fazer mais 2 carreiras. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com esses 42 pontos baixos. Então, aqui, nós vamos fazer 3 carreiras. Terminar essa aqui com 6 pontos baixos e uma diminuição, repetir por toda a volta, fechamos com 42. E aí, nós vamos fazer mais 2 carreirinhas com 42 pontos baixos. Feitas aqui as nossas 3 carreiras, então, nós fizemos aqui embaixo uma carreira com 6 pontos baixos entre as diminuições e mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo com 42 pontos baixos. E a nossa garrafinha tá assim. Agora, a gente vai colocar os olhinhos. Os olhinhos que eu vou utilizar aqui são olhinhos número 18, tá? Esses olhinhos aqui com trava. Agora, já coloquei a marcação aqui dos olhinhos, então, contando a partir da base até chegar aqui em cima, nós vamos colocar os olhinhos entre as carreiras 23 e 24, com 6 pontos baixos entre eles. Abrir o ponto, ó, pra ficar mais fácil da gente colocar o olhinho. Então, à medida que a gente abre o ponto, aí já fica mais tranquilo. A gente vai girando, que aí a gente consegue colocá-lo, ó, atravessar aqui para a parte de dentro. Coloquei aqui os olhinhos, então, com 7 pontos baixos entre eles, e aí ficaram assim. Aí depois a gente vai dar formatinho aqui, colocando sobrancelha, boquinha, bracinhos, olhinhos fixados. Já coloquei aqui também o enchimento, e aí é importante a gente estruturar bem aqui o enchimento nessa parte de baixo aqui, para ficar bem certinho, porque se a gente não estruturar bem aqui, ele vai ficar pendendo depois. Ó, então, ficou assim,
E a gente continua com mais uma carreirinha de diminuição. A última que nós fizemos foram 6 pontos baixos e uma diminuição. E agora nós vamos fazer com 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 5 pontos baixos e uma diminuição. E a gente vai repetir por toda a volta. No final, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A gente vai fazer mais 2 carreirinhas com 36 pontos baixos. Então, ao todo aqui, nós vamos fazer 3 carreiras. Essa daqui com 5 pontos baixos e uma diminuição até o final, fechar com 36. E mais 2 carreirinhas com 36 pontos baixos. Carreiras finalizadas, então fizemos uma carreira com 5 pontos baixos entre as diminuições e mais 2 carreiras com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, depois, mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir até o final, ficar com 30 pontos baixos e depois nós vamos fazer mais 2 carreirinhas com 30 pontos baixos cada carreira. Então, ao todo aqui também, nós vamos fazer 3 carreiras. Essa daqui com 4 pontos baixos e uma diminuição e mais 2 com 30 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas carreiras, eu fiz uma carreira com 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós ficamos com 30 pontos baixos. Daí eu falei 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? Mas eu acabei fazendo mais uma, então pausa o vídeo e faz mais uma carreira de ponto sobre ponto, para ficar 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Agora a gente vai para a próxima carreira, que é a nossa última carreira de diminuições. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, fechar com 24. E aqui agora, a gente vai subir o gargalo da nossa garrafa. Então, nós vamos fazer aqui, depois dessa carreira de diminuição, nós vamos fazer 32 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, a gente já vai fazendo a carreira e já vai enchendo, tá? Então, a gente já coloca enchimento aqui, porque senão depois fica muito difícil de encher, porque ela vai ficar um tubão aqui, vai ficar alto. Então, não vai ter como a gente colocar o enchimento depois. Então, a gente faz essa carreira aqui, com 3 pontos baixos e uma diminuição, fecha com 24 e faz mais 32 carreiras com 24 pontos, colocando o enchimento. Aí, a gente deixa mais ou menos uns 2, 3 dedos, mais ou menos uns 3 dedos na parte de cima do gargalo, sem colocar enchimento, tá? Então, eu vou fazer todas as carreiras e já volto aqui pra gente poder finalizar a parte básica do nosso gervásio. Finalizadas aqui as nossas carreiras, então fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições, ficamos com 24 pontos baixos e subimos aqui 32 carreiras com 24 pontos baixos. Então, aqui ficou o nosso gargalo. O enchimento, eu coloquei mais ou menos até aqui, então eu deixei mais ou menos 3 dedos sem colocar enchimento. Ó, se a gente observar, deixa eu ver se dá pra mostrar. O enchimento tá lá dentro. E aqui, para finalizar, eu contornei com uma carreira de pontos baixíssimos, para ele ficar com essa bordinha aqui, super bonitinha. Ainda falta arrematar com a agulha de tapeçaria. Então, eu vou tirar aqui e a nossa primeira garrafa decorativa, né, a base tá pronta, tá ficando assim. Aí, é importante aqui, ó, a gente dá uma modelada, a gente dá uma apertada nela aqui, para ela adquirir o formatinho dela, que é mais comprida. Tá? Senão, se você não fizer isso, ela vai ficar meio redondinha, assim, vai ficar chatinha. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique um pouco mais alongada, né, aqui nessa parte. Ok, agora a gente vai fazer aquele tampão pra gente colar aqui dentro. Nós vamos usar aqui o fio preto, é R$ 89,90. E aqui, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base, então são ao todo 6 aumentos. Finalizado aqui, fechamos com 12 pontos baixos. Agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento e repetir por toda a volta e ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos um ponto baixo entre os aumentos e fechamos com 18. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e fechar a carreira com 24. E essa é a nossa última carreira. Quando a gente terminar essa daqui, a gente já pode arrematar e cortar o fio. E pode cortar o fio mais rentezinho, porque a gente não vai precisar dele aqui, porque a gente vai colar. Finalizada a carreira, vou fazer aqui para acabar um ponto baixíssimo. E agora a gente corta o fio. Aqui a gente já pode arrematar. E aí, nós vamos ficar com essa pecinha assim. E o que nós vamos fazer com isso? Basicamente, nós vamos passar cola e nós vamos colocar aqui dentro. Ó, então a gente vai empurrar e tá vendo que ela vai fazer como se fosse um Uzinho? Vai formar como se fosse uma tampa aqui dentro da nossa garrafa. Ó, eu vou colocar ela primeiro sem a cola, só pra mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, e aí a gente coloca ela assim, e aí ela vai ficar, ó, lá dentro, pra dar esse efeito de profundidade, tá vendo? Aí você olha por cima e ela fica preta, como se a garrafa fosse oca, tá? Então, agora a gente faz isso, eu vou tirar aqui, e a gente faz isso colocando cola. Então, aqui a gente passa cola nas beiradinhas. E aqui agora é só a gente ir com muito amor e carinho. Fica todo mundo feliz, ó, ele ficou com o efeito que a gente queria e é isso, falta só eu esconder aqui a pontinha do fio. Então, eu vou esconder e aí a gente vai começar a fazer os bracinhos do nosso Gervásio, mas tá ficando um chuchuzinho. Ai, que garrafa bonitinha! Vamos agora, eu com os meus dedos tudo cheio de cola ainda, fazer o nosso bracinho. E o bracinho também é bem simples de fazer. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou prender aqui o marcador no último ponto e na próxima carreira, 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos e no final da carreira a gente fica com 12 pontos baixos. Finalizando aqui a nossa carreira, o último aumento e aí fechamos essa carreira aqui com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras com 12 pontos baixos, cada uma delas. Então, só seguir com 3 carreiras retas. 3 carreiras finalizadas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer diminuições. São 6 diminuições. Então, nós vamos fazer em todos os pontos, aqui nessa carreira, diminuições. E aí, nós vamos voltar para os nossos 6 pontos baixos. Então, os bracinhos, eles são feitos com 6 pontos baixos. Chegando aqui no final, essa aqui é a nossa última diminuição. E aqui agora, a gente vai colocar enchimento, porque a partir daqui nós vamos seguir carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, só um pouquinho de enchimento, e aí você que vai avaliar, conforme a necessidade. Acho que o meu precisa mais um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. É isso. Agora, nós vamos subir aqui, para aumentar o nosso bracinho, 21 carreiras. Então, são 21 carreirinhas de pontos sobre pontos, ou seja, 21 carreiras com 6 pontos baixos cada carreira. E aqui no bracinho, ele não vai enchimento, tá? Como é bem pequenininho, não precisa colocar enchimento. Só aqui nessa parte que a gente colocou mesmo, que é aqui a mãozinha. Então, a partir dessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 21, né? Contando com essa daqui, carreiras de ponto sobre ponto para fazer o nosso bracinho. Aí, assim que a gente terminar as 21 carreiras,
pode fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio, deixando o suficiente pra gente costurar. Finalizei aqui o bracinho, fiz então as 21 carreiras aqui, ficou assim, bem compridão mesmo. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo e já arrematei. Então, agora a gente vai pausar e fazer mais um bracinho igualzinho a esse aqui. Bracinhos concluídos e eles ficaram assim. E agora aqui os bracinhos a gente só costura aqui na lateral da peça. Nós vamos costurar, posicionar e costurar aqui os bracinhos do Gervásio. Mais ou menos nessa... A gente vai costurar eles meio de ladinho assim, ó. Porque ele vai ter que vir pra cá e vai cruzar. Então, ele tem que ser meio, não reto, meio na diagonal. Vamos pegar aqui essa base do olho, ó, essa carreira de baixo aqui do olhinho. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos prender e costurar o bracinho assim. E aí, do outro lado, a gente faz a mesma coisa, a gente faz a mesma contagem. 8 pontos, né? 7, 8 pontos e costura na diagonal. Para costurar o bracinho, é super tranquilo. Joguei o fiozinho aqui pra lateral. E aqui a gente vai fazer, a gente vai passar uma vez aqui na peça e uma vez no braço. Então, não tem muito segredo, não. Ó, e aí, pra passar no braço, a gente pega todas as alcinhas do braço. Depois a gente passa na peça. Aí, a gente volta novamente aqui pro braço, pega todas as alcinhas do braço. A gente já pode pegar as alcinhas do braço e passar por baixo da peça também para economizar tempo. E a gente faz isso em todos os pontos. E aí, como a gente alfinetou, a gente viu que não saiu do lugar. E é isso, se precisar dar algum pontinho a mais, a gente dá para esconder, para ficar bem disfarçadinho. Vamos tirar o marcador. Vamos olhar embaixo, ó, embaixo ele já fica também todo certinho. E é isso, bracinho do Gervásio costurado. Eu vou jogar esse fio aqui pra trás, porque daí a gente costura o outro bracinho. E depois que a gente costurar o outro bracinho, a gente joga o fio pra trás, pra gente poder amarrar os dois aqui atrás, ó. E aí fica bem arrematado os bracinhos. Então, o primeiro bracinho já fixado, agora é só a gente fixar do outro lado, do mesmo jeito, o segundo bracinho. Colocados aqui os nossos bracinhos e eles ficaram assim. Então, agora é só a gente fazer os outros detalhes aqui do rostinho do nosso Gervásio. Antes de partir pro rostinho, nós vamos fazer meio que aleatório aqui, ó, meio que um formato de zigue-zague. E eu vou usar aqui um fio marrom, esse aqui que eu tô usando é o 7567. Para meio que simular uma rachadura. A gente vai fazer meio que um zigue-zague aqui, sabe? Porque como ele é o mal-humorado, já foi derrubado várias vezes, ele tem essa rachadura. Eu deixei fio demais aqui, vou ter que acabar cortando um pouco, não precisa ser desse tamanho, não. E aqui eu vou fazer assim, eu vou dar um nozinho aqui na pontinha do fio. E aí vai ser mais ou menos, vamos fazer uma delimitação aqui, né? Mais ou menos aqui, assim, a gente começa ali, ó, a gente faz isso aqui de rachadura. E aqui a rachadura, eu dei um nozinho aqui. A rachadura é aleatório, tá? Não tem muito segredo aqui, não. É fazer um zigue-zague. Ó, o nozinho fica preso lá dentro. E aí, aqui a gente faz um zigue-zague maior, 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 menor, mais aberto, mais fechado. Rachadura pronta, e aí ficou assim, né, com esse aspecto de trincado. E agora nós vamos fazer o rostinho do nosso Gervásio. E agora, com muitos cachorros latindo na rua, nós temos aqui as marcações do rostinho. Então, eu vou chegar bem pertinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui vai ser a marcação da boca, aqui a primeira sobrancelha e aqui a segunda sobrancelha. E nós vamos fazer tudo isso com o fio preto. Nós vamos começar pela sobrancelha. Eu vou começar aqui num ponto aleatório e nós vamos sair aqui na primeira marcação aqui da sobrancelha. E agora aqui, essa primeira sobrancelha aqui, ela é reta. Ela vai vir aqui na outra marcação. Então, aqui nós caminhamos 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira,
E aqui a gente já vai para o outro lado, a gente fazer a outra sobrancelha. Então, essa primeira sobrancelha aqui é retinha assim mesmo. E aí você olha, vê se ficou agradável. A segunda, ela é assim, só que a gente vai arquear ela aqui depois, tá? Pra ela ficar meio que uma voltinha assim, aqui na parte de cima. Então, a gente faz, mas a gente não deixa muito apertado, justamente pra gente conseguir fazer essa curvatura do fio. E aí, daqui, eu já vou aqui direto pra boca. E agora aqui, então, é só a gente puxar. E na boquinha, é a mesma coisa, ó. Aqui a gente não vai deixar muito apertado, porque a gente vai arquear, vai puxar ela aqui depois. E a boquinha é do mesmo jeito, tá? Então, a boquinha, ela vai ficar bem arqueadinha aqui. Então, a gente não pode apertar muito o fio. E aqui, ó, nós vamos fazer também, eu já posso tirar a marcação, como se fosse um tracinho da boca aqui. Então, eu vou subir 2 pontinhos aqui pra cima. Olha aqui, a gente vai puxar assim depois pra ele ficar, né, com aquela boquinha emburrada. E aqui, eu vou voltar um ponto aqui, porque eu achei que 1 é muito, que 2 é muito. Eu vou deixar 1 só, pra ficar só um risquinho assim no cantinho da boca. Aí aqui, ó, a gente faz um risquinho aqui no cantinho da boca. E aí, a gente já sai aqui aonde a gente entrou. Lembrando de não puxar muito. Agora é só a gente arquear aqui e passar um pinguinho de cola pra fixar. E aí, os dois vão ficar assim, arqueadinhos. E ficou assim a nossa carinha. E aí, ele ficou com essa carinha de zangado aqui. E falta só a gente colocar aquele detalhezinho branco embaixo dos olhos. O rostinho do nosso Gervásio ficou assim. Aí agora é só a gente dar aquela cruzadinha de mãos aqui, dar aquele nozinho pra ele ficar com esse aspecto de bracinho cruzado e ajeitar aqui embaixo da boca. E agora sim, deu o efeito de emburrado. E o nosso Gervásio, a nossa primeira garrafa decorativa, está pronta. Olha só que amor! Ai, eu tô apaixonada pelo Gervásio.